Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa noite. Que a graça do Senhor seja sobre sua vida e sobre sua família nesta noite de domingo, quando nos reunimos para o culto ao Senhor. A primeira Igreja Batista em Divinópolis, igreja centenária, a serviço do Deus Eterno, convida você a continuar conosco servindo ao Senhor nesse tempo. Continuamos encorajando você a manter todos os cuidados que têm sido recomendados pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias de Estado e de município da saúde. Se você pode, permaneça em casa. Se você precisa sair de casa, não esqueça de utilizar-se do álcool gel para higienizar as mãos ou do sabão e da água. Não esqueça de utilizar-se da máscara. Não esqueça também de manter distância de aproximadamente 2 metros das pessoas e ter todo o cuidado para, em caso de tosse ou espirro, não atingir outras pessoas. Nós ainda não temos autorização para voltarmos a nos reunir presencialmente, mas graças a Deus temos a oportunidade de continuar nos reunindo aqui por meios digitais, pela internet. Continuamos pregando a palavra de Deus, continuamos mantendo a unidade da igreja, continuamos cumprindo a nossa missão. E é sobre isso, meu irmão, que eu quero lhe falar nesse momento. Nós temos tido lives ao longo da semana, e é preciso que você que nos pediu, que sugeriu a inclusão de lives em nossa programação semanal, atente para essas lives, participe, valorize, divulgando essas lives. Na terça-feira, às 19h30, eu estarei contigo numa live cuja ênfase é oração. Esteja no YouTube comigo, no canal PIB Divinópolis, terça, 19h30. Os demais ministros estarão em lives pelo Instagram, essa rede social que também já é tão popular, tem sido utilizada por nós. Você que é músico e você que não é músico é convidado a uma live muito interessante sob a coordenação do nosso ministro de música, no Instagram da PIB Div, todo sábado às 17 horas. Às 19 horas, a live com o Ministério da Família, o culto com as famílias. Esteja conosco no Instagram da PIB Div às 19 horas. E fechando a noite, uma live muito interessante no Instagram da juventude da nossa igreja, JuPibDiv. O nosso seminarista Igor lidera então esse trabalho com uma live muito interessante da nossa juventude. Esteja conosco e, claro, divulgue o nosso canal no YouTube. Por favor, encontre outras pessoas que estejam interessadas em receber conteúdo bíblico e continuar ouvindo-nos pelo YouTube. Inscreva-se e sugira a outros que inscrevam-se no nosso canal no YouTube. Bem, amanhã, na segunda-feira, dia 4 de maio, a nossa secretária, irmã Ruth, aguardará por você, meu irmão, lá na PIB, das 8 às 10 da manhã e das 16 às 18 horas. Estamos na mobilização do mês de maio, como fizemos em abril, fazemos agora em maio, para arrecadarmos doações de alimentos e de cestas básicas, a fim de atendermos aqueles que precisam. É com alegria que eu digo a você que no mês de abril, todas as pessoas que foram indicadas por membros de nossa igreja, atestando que de fato essas pessoas necessitavam de auxílio, foram atendidas com boas cestas básicas da PIB. Você pode doar uma cesta básica? Doe amanhã. Você não pode doar? Una-se a outro irmão ou doe um elemento da cesta básica. Como eu já disse, nós estamos precisando, especialmente de alguns itens como arroz, feijão, café, tempero. Precisamos também de creme dental, de papel higiênico. Precisamos ainda que você doe alguns outros elementos que têm sido muito necessários na cesta básica, como o sabonete e também o fubá. Doe, por favor, meu irmão. Em seu nome, a primeira Igreja Batista em Divinópolis abençoará vidas e famílias que necessitam desse apoio. Deus nos abençoe grandemente nessa noite. A seguir, o nosso seminarista Igor nos conduzirá no momento de oração. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos aqui
para podermos cultuar ao nosso Deus nessa noite que o Senhor preparou para que estivéssemos aqui louvando o seu nome. Nesse momento, eu queria te convidar a orar ao Senhor comigo. Feche os seus olhos, reúna a sua família. Vamos todos orar ao Senhor neste momento, colocando este culto diante dele. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, ó Pai, pela graça do Senhor em nossas vidas, em meio a esses momentos de crise. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado. Te louvamos, ó Pai, pela sua grandeza, pela sua majestade, pela tua soberania, ó Deus, sobre nossas vidas. Nós te louvamos porque nós pertencemos a um Deus que tem toda a história, tem todo o curso da história em suas mãos. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, ó Pai nosso. Louvado seja o teu nome. Nesse momento, ó Pai, nós queremos colocar diante de Ti todos os atos desse culto. Ó Pai, que possamos estar focados nas músicas, na mensagem que será pregada, ó Deus, para que tudo isso, Pai, possa transformar o nosso coração, possa, Pai, nos levar a uma intimidade contigo, para que possamos ser conformados à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, ó Deus, nós queremos Te louvar, Te engrandecer, porque somente Tu és digno. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos por todo o nosso país, nós oramos pelas nações, nós oramos por Divinópolis, ó Deus. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Derrame sua graça sobre as nossas vidas, ó Pai, porque nós necessitamos e precisamos do Senhor, ó Pai, como nós sempre precisamos do Senhor. Nesse momento, nós queremos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações e que essa noite, ó Pai, seja uma noite de crescimento, uma noite, ó Pai, que o Seu nome será glorificado. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos e fazemos isso no nome do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Caríssimos irmãos, boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez em culto ao Senhor, reunidos através deste canal, para que, como famílias que são fiéis ao Senhor, mantenhamos a nossa unidade como igreja, igreja saudável, igreja que avança no cumprimento da missão recebida por Deus, que é glorificar a Deus e abençoar vidas. Nós vamos ler a palavra de Deus agora. Quero convidar você que está aí em família para abrir a sua Bíblia e ler comigo Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Mateus 6, 25 a 34, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua santa palavra. E assim, meus irmãos, orientados por Deus, nós prosseguimos no cumprimento da nossa missão. A missão que Deus confiou à nossa igreja não é cumprida apenas em Divinópolis, mas em todo o mundo.
e nós estamos em campanha de missões mundiais. Nesse momento, nós teremos acesso a um vídeo missionário com mais desafios para que oremos, nos mobilizemos, participemos desta obra que é de Deus em todo o mundo. Após esse vídeo, você também será lembrado que deve consagrar a sua vida, a sua família ao Senhor. Consagrar também os seus bens. Ao final do nosso culto, você terá acesso às informações necessárias para que os membros da igreja possam participar financeiramente da obra que o Senhor realiza através da nossa igreja. Será o nosso momento de dedicação de vidas e bens, quando você poderá, após o vídeo, também louvar ao Senhor com um hino. Eu venho das Américas e trago um retalho de Honduras. Honduras é um país da América Central que tem um pouco mais de 10 milhões de habitantes. Pessoas que estão esperando para conhecer do amor de Jesus. Pessoas amáveis, queridas, que eu tive o privilégio de conhecer e que necessitam ouvir do amor de Deus. Quando nós começamos a sonhar com Honduras, nós começamos a investigar e a ver o que está acontecendo lá. E descobrimos que não somente em Honduras, mas em vários países da América Central, existem gangues, quadrilhas que atormentam o povo, matando, roubando, assassinando, recrutando crianças. E algo muito triste, porque eles dominam vários bairros de várias cidades. E foi para Honduras, para ajudar aquelas crianças, que Deus nos enviou para abrir o PEP há alguns anos atrás. Quando chegamos ali naquela cidade, demos o treinamento e foi iniciado o PEP, o primeiro PEP. Passou uns meses, fui visitar, conhecer as crianças. E quando eu cheguei no PEP, fui recebido pela missionária educadora, a sua ajudante e o pastor. E as crianças, que com alegria me receberam, dando aquele abraço grupal. Logo depois, a missionária educadora de imediato falou para mim: olha, aqui nesse PEP nós temos 20 crianças, mas hoje a gente tem só 19. E eu, por quê? Ela disse: não consigo entender porque o Juan ainda não chegou. Ele sempre chega cedo e hoje ele não chegou. E ela estava um pouco triste e preocupada, mas mesmo assim ela continuou a classe comigo ali. E de repente eu vi que a missionária educadora se levantou com o pastor, foram à porta porque a mãe do Juan chegou. E a mãe do Juan deu a notícia de que naquela manhã o Juan saiu para brincar e 3 adolescentes de uma das quadrilhas pegaram o Juan e violaram. Foi uma notícia tão triste. Eu fiquei ali com as crianças porque a missionária educadora começou a chorar, não sabia o que fazer, e o pastor acompanhou a mãe até onde estava o Juan, e eu fiquei cuidando das crianças enquanto eles iam. Me sentei com as crianças, comecei a cantar com elas, e depois então eu comecei a fazer perguntas, e a primeira pergunta que eu fiz foi: quando vocês crescerem, vocês têm 4 e 5 anos agora, e quando vocês crescerem, o que vocês querem ser? E eu esperava aquelas respostas maravilhosas que as crianças dão. Mas aí uma criança disse: eu quero ser chefe de gangue. E quero matar muita gente. O outro menino falou: eu vou ser um chefe mais poderoso do que você e vou matar você e muito mais gente. E o outro disse: eu vou ser policial e vou matar todos vocês que são das gangues. E eram só assim, coisas horríveis. Meu coração ficou tão apertado e eu preocupada com aquelas crianças. Eu falei: meu Deus. Contei histórias de Jesus, fiz tudo o que eu pude ali para trocar o pensamento das crianças. Quando terminou a reunião aquele dia, a professora voltou e eu com o pastor fomos acolher aquela criança que tinha sido violentada. E eu disse à professora educadora antes de sair de lá: você tem agora 1 ano para ensinar para essas crianças que Deus pode transformar a vida delas e dar uma esperança de um futuro melhor. Voltei para a Colômbia para trabalhar, passaram-se os meses, voltei a Honduras, naquele mesmo PEP. E eu tinha curiosidade para ver se havia acontecido alguma coisa diferente. Me sentei com as crianças outra vez, cantamos, e aí o Juan estava no meio também, e ele estava sorrindo.
tranquilo como os outros. E eu então fiz a mesma pergunta. Eu falei: crianças, eu quero perguntar para vocês uma coisa muito legal. O que vocês querem ser quando vocês cresçam? Deus tinha feito um milagre. Um começou a dizer: eu quero ser um médico para ajudar muita gente. Eu quero ser um advogado para defender aqueles que são injustiçados. O outro disse: eu quero ser o presidente do meu país para melhorar o meu país. Um disse: eu quero ser um pastor, porque eu quero falar de Jesus para as pessoas. Mas meu coração quase se derreteu quando uma menininha disse para mim assim: eu quero ser uma missionária igual a você, para trazer alegria para as crianças. E é para isso que existe o PEP, para levar transformação de vida e a alegria de Jesus para todas as crianças de Honduras. Hoje nós temos 157 crianças estudando ali, vidas que serão transformadas através das nossas missionárias educadoras, que estão todos os dias reunindo com elas voluntariamente e dizendo que Jesus as ama, e explicando a elas o que elas têm que fazer para ter um futuro melhor, uma esperança de um futuro melhor. Através do PEP, nós temos esse ano mais de 20 mil crianças estudando em 30 países. Crianças que serão tocadas com o amor de Deus, que aprenderão a amar a Deus. Isso porque nós, batistas brasileiros, estamos orando e estamos ofertando para que missionários educadores em todos esses países possam sentar-se todos os dias e dizer àquelas crianças que o nosso Jesus tem poder para transformar vidas e para levar alegria a todas as crianças. 20 mil crianças que fazem parte dessa colcha maravilhosa que nós estamos formando. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir. Boa noite, meus queridos irmãos. Como é bom saber que Jesus Cristo é o nosso refúgio verdadeiro e que nele a nossa vida está segura. E é exatamente isso que nós vamos cantar agora. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiando então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno
susterá. Abrigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, como é bom descansarmos na certeza de que o nosso refúgio verdadeiro é o Senhor, que a segurança que nós precisamos, a segurança plena vem do Senhor. É o Senhor que supre todas as nossas necessidades, é o Senhor que cuida de nós, das nossas famílias, é o Senhor que nos renova as forças e nos capacita em meio a esse mundo agitado, em meio às dificuldades da vida. Nós estamos alicerçados no Senhor, nós estamos firmes no Senhor. E o Teu Espírito tem nos fortalecido, tem renovado a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. A nossa oração também, Senhor, é para expressarmos a nossa gratidão a Ti. Neste momento em que podemos, ó Pai, ofertar ao Senhor, dedicar as nossas vidas ao Senhor e participarmos desse momento com gratidão em nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua igreja reunida neste momento. Te agradecemos pelo cuidado do Senhor para com cada irmão da nossa igreja que nos ouve, cada irmão que tem recebido do Senhor as ricas bênçãos, que tem desfrutado do cuidado do Senhor. Nós Te adoramos e com gratidão expressamos a nossa alegria e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Vamos ler, queridos irmãos, Mateus 4, versos 1 a 11. Por favor, acessem sua Bíblia o texto de Mateus 4, versos 1 a 11, diz-nos assim a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto da palavra do Senhor, enquanto falo acerca da satisfação que todo crente deve ter em Deus, da plena satisfação que o homem somente encontra em Deus. É importante saber que há um inimigo para que tenhamos plena satisfação em Deus. Não um inimigo qualquer, mas o arqui-inimigo de Deus,
o opositor de tudo aquilo que se chama Deus, o nosso adversário, a serpente astuta e sagaz, que trabalha incessantemente para nos afastar da vontade de Deus e, consequentemente, da vida plena que somente nele podemos encontrar. A palavra do Senhor nos mostra Jesus sendo tentado. Depois de ter tido maravilhosos momentos no Jordão, junto a João o Batista, aqui está Jesus, depois de um período de oração, depois de um período em que decidiu voluntariamente jejuar, sendo testado pelo inimigo. Se Jesus foi testado pelo tentador, pode ter certeza, você e eu também o seremos. Se sendo Jesus o Messias, Satanás ainda assim o tentou, pode ter certeza, nós, os seguidores do Messias, os discípulos de Jesus, também o seremos. Satanás apresentou-se a Jesus com toda sagacidade no momento em que o Senhor iniciava o seu ministério terreno. E normalmente Satanás age assim, quando nos dedicamos plenamente ao Senhor. Ele tenta nos desviar desse plano, desse intento. Testou o Senhor Jesus e testou de algum modo para saber se havia plena satisfação do Senhor Jesus na vontade e nos planos do Pai. Meus irmãos, é preciso termos plena comunhão com Deus, nos satisfazermos plenamente no Senhor, conhecermos a sua palavra para que não caiamos em tentação. O alerta de Tiago, no primeiro capítulo, versículos 13 a 15 é: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, a palavra de Deus diz: você é tentado por suas paixões, por sua cobiça, porque você se afastou da plena satisfação em Deus. E então é seduzido e acaba caindo em sua própria cobiça. É preciso, portanto, amar a Deus mais do que ao mundo, mais do que a si mesmo, mais do que a própria vontade. É preciso suplantar as expectativas do homem contemporâneo para que você permaneça fiel ao Senhor. Olha que o apóstolo João nos alerta para essas modalidades comuns de ação do tentador. É muito semelhante àquilo que Satanás fez com Jesus e àquilo que João diz que Satanás continua fazendo conosco, os servos do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em 1 de João 2, versos 15 a 17, e veja se os dois textos, o lido em Mateus capítulo 4, 1 a 11, e esse de 1 de João 2, 15 a 17, não guardam grande semelhança. Diz assim 1 de João 2, 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então é importante lembrar, meus irmãos, que como Jesus, que na carne foi tentado, e assim nos ensina, nós também seremos, nós também somos tentados. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Assim aconteceu no princípio. Não foi assim que Satanás fez com Eva? Gênesis 3, versículo 6, viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eva e Adão, ambos, cederam às paixões da carne,
Se nós olharmos mais uma vez para aquilo que diz João no texto lido agora há pouco, veremos que Eva e Adão, igualmente, cederam à vontade da carne. É fruta boa para se comer. Deus me tem dado tudo para comer, mas eu quero comer essa. Essa parece ser a fruta mais saborosa. A paixão dos olhos, fruta bela, fruta especialmente atraente aos olhos. A soberba da vida. Ah, se eu comer esse fruto, eu terei entendimento acima daquilo que Deus me concebeu. Notem, meus irmãos, como a palavra de Deus, de um modo impressionante, em Gênesis, ao apresentar o primeiro Adão e sua esposa, em Mateus, ao apresentar o segundo Adão, que é Cristo, e depois o apóstolo João, ao falar aos crentes, aqueles em quem Cristo vive, diz: Satanás tem mantido um plano de ação que normalmente consegue atingir e transtornar a vida de quem ainda não tem toda a satisfação em Deus. Normalmente atinge aquele que confessava com seus lábios crer no Senhor, mas não dependia dele. Que não foi capaz de abandonar o mundo, o amor ao mundo e tudo que nele há. Não tem toda a satisfação em Deus. Como Satanás é mentiroso, e a palavra de Deus diz em João 8,44, que ele não se firma na verdade porque ele é mentiroso e assim faz desde o princípio, e quando mente faz o que lhe é natural, ele continua fazendo o mesmo. Ele continua chamando os homens e as mulheres, inclusive crentes, homens e mulheres tementes a Deus, a que troquem toda a satisfação em Deus pela satisfação da carne, dos olhos, da sua própria soberba, buscando alcançar corações insatisfeitos. É assim que Satanás age. A minha pergunta amorosa para você é: como está a sua vida diante de Deus? Sinceramente, ao olhar para aquilo que você deseja, para os seus planos, para os seus valores, para aquilo que há de mais importante em sua vida, você está plenamente, completamente, absolutamente satisfeito em Deus? O texto bíblico diz que o nosso sustento vem de Deus. Veja, por favor, o versículo 4. Depois que Satanás diz: manda, se tu és o Filho de Deus, que estas pedras se transformem em pães, a resposta de um coração satisfeito é: está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois de um longo jejum de 40 dias, é claro que Jesus tinha fome. E é importante saber que Jesus não se valeu de qualquer recurso que nós não tenhamos. Do que Jesus se valeu? Do seu Espírito, que habita todo crente, e da palavra de Deus. Ele aqui está mencionando o livro de Deuteronômio, o livro da repetição da lei, quando Moisés chama o povo de Deus, mais uma vez, a observar a palavra de Deus. Ora, Satanás sabia que Jesus, naquele momento, estava se colocando na condição em que qualquer homem está. Havia fome. Era hora de saber se, de fato, Jesus estava plenamente satisfeito no Pai. Jesus estava. Ele sabia que no momento certo o Pai lhe auxiliaria. Por isso ele não cedeu à carne. Por isso ele não cedeu ao tentador. A resposta do Senhor Jesus precisa ser a minha e a sua resposta quando somos tentados na carne. Nós viveremos sempre de toda palavra que procede da boca de Deus. É Ele quem nos sustenta. Meus irmãos, Agostinho de Hipona certa vez escreveu o seguinte: Deus sente prazer em nós quando sentimos prazer nele. Confie no Senhor. Esteja satisfeito nele e confie nos planos dele. Você verá que Deus te sustentará nas suas batalhas, na busca pelo pão de cada dia em seu lar, nas suas lutas para atender àqueles que estão à sua volta. Não ceda à tentação de confiar mais em si mesmo, mais em seus planos, do que em Deus e em sua providência. O texto bíblico diz que deve ser a nossa glória servir a Deus. Na segunda tentação, a palavra de Deus diz que
o diabo levou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o templo, no alto do templo. E então disse: se tu és o Filho de Deus, assim como Satanás ainda hoje nos testa, se tu és crente, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, mostra a tua glória e o teu poder, faz um espetáculo para mim. Aliás, está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Satanás cita um salmo. E Jesus, fortalecido em espírito e com a palavra dele mesmo nos lábios e no coração, diz: Satanás, na mesma escritura, você pode conferir o que nos diz o Senhor: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não quis demonstrar qualquer superpoder ao adversário. A opinião dele não era tão importante. Importante mesmo era a opinião do Pai. Lembro-me que, quando criança, quando algum amigo queria me estimular a fazer algo indevido, quando algum coleguinha sabia que eu não estava disposto a fazer o que era errado ou desobedecer os meus pais, normalmente meus amigos diziam assim: quero ver se você é homem. Se você é homem, faça. Eu guardo péssimas lembranças das vezes em que caí na tentação de provar que eu era homem mesmo. Todas as vezes que você for tentado a ser mais do que aquilo que você é. Se você é crente, se você tem poder, se você é mesmo conhecedor da vontade de Deus, faça algo extraordinário. Cuidado. Dê toda a glória a Deus. Não queira glória para si. Você não é Deus. Você não precisa fazer aquilo que esse mundo te pede para fazer. É preciso, meus irmãos, nos despojarmos de toda vaidade e vivermos para a glória de Deus. Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. Sinceramente, você ainda vive para demonstrar às pessoas que pode adquirir bens e construir um império? Você cede à tentação de querer que a sua igreja seja a mais conhecida, a mais numerosa, a mais seguida na internet? Você continua vivendo a vaidade de querer, como se diz hoje, lacrar na internet, ser curtido, seguido, comentado, compartilhado? Muito cuidado. O ego humano continua desejando a glória que somente a Deus é devida. Deus nos dá poder, porque estamos satisfeitos nele, para não desejarmos a glória que deve ser dada a ele. Porque quem é perfeito? Ele. Quem é digno de louvor e adoração? Ele. Não ceda às vaidades. Satanás fará isso com você. Mostre que você ainda é jovem. Mostre e exiba o seu corpo, para que todos vejam que você ainda é bela, que você ainda é forte. Mostre que você sabe, que você é capaz, que do ponto de vista intelectual você é imbatível, que você vence qualquer debate. Muito cuidado com isso. Talvez Satanás esteja se alegrando, porque você ouviu a voz dele e obedeceu. Talvez Satanás esteja se alegrando, porque você de algum modo quer ser o Deus da sua vida. A palavra de Deus nos mostra que Jesus com clareza repreendeu Satanás dizendo-lhe: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. O texto bíblico também nos mostra que o nosso alvo deve ser cumprir a vontade de Deus. Satanás é insistente. Ele não vai descansar enquanto não levá-lo a um fracasso espiritual, a uma derrota moral, a um escândalo, ao término do seu casamento, ao fracasso do seu testemunho. Satanás não vai descansar enquanto você não for motivo de zombaria da cidade. Pela terceira vez, Satanás insiste, leva o Senhor a um monte muito alto e ali mostra glórias dos reinos do mundo e diz a Jesus, como se ele pudesse garantir isso: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O reino de Satanás é deste mundo. Tudo, Jesus, será teu. Basta que me adores. Jesus então ordenou-lhe:
Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E só a Ele prestarás o serviço espiritual, isto é, o culto. Só a Ele darás culto, só a Ele darás glória. Jesus não abriria mão da sua rota planejada pelo Pai. Ele estava satisfeito no Pai, na comunhão com o Pai, nos planos do Pai, no cumprimento da vontade do Pai. Ouvir a outra voz que não a voz de Deus é abandonar o caminho seguro. Jesus não abriria mão do caminho que o Pai lhe tinha traçado. E o Pai havia dito a Jesus que ele deveria ser a luz desse mundo, mas o reino dele seria eterno. O reino dele jamais se acabaria, ao passo que os reinos desse mundo, todos eles, ou já entraram em colapso, ou um dia passarão. Com a volta do Senhor Jesus, os reinos desse mundo serão suplantados por nosso Senhor, diante de quem todo joelho a se dobrar, e a quem toda língua confessará ser o Senhor. A palavra de Deus nos diz que ter bens desse mundo sem a aprovação de Deus é viver na miséria. O bem eterno é o bem mais durável que existe. Eu conheci um jovem que, na sua juventude, hoje ele não é mais jovem, ele passou a frequentar a Igreja de Cristo e passou a namorar uma jovem crente. O seu pai, que odiava crentes, odiava a igreja, um dia o convidou para um acerto. E lhe propôs: deixa a igreja e aquela sua namorada crente que eu te dou um carro. E aquele jovem que demonstrava fidelidade nos cultos, alegria naquele namoro cristão, imediatamente trocou tudo por um carro. Uma fé menos valiosa do que um carro. Esse carro não tem valor algum mais. Mas todos aqueles que permaneceram fazendo a vontade de Deus estão plenamente satisfeitos. Será que você está trocando a aprovação de Deus pela aprovação desse mundo? E o bem mais precioso que temos, que é Cristo, pelos bens dessa vida que passarão? Eu quero convidar você a conhecer a Deus um pouco mais de perto. E quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais satisfeitos nos tornamos na presença dEle, diante dEle. Conheça a Deus de tal modo que você possa conhecer a palavra dEle com profundidade. E assim como Jesus, todas as vezes que o tentador quiser afastá-lo da vida plena na presença de Deus, você possa repreendê-lo pela palavra e permanecer firme. Você também vencerá confiando no Senhor Jesus. O versículo 11 de Mateus 4 nos diz que o diabo, depois que Jesus o repreendeu pela terceira vez, o deixou. E então, no momento certo, vieram anjos de Deus e serviram o Senhor Jesus. Jesus estava plenamente satisfeito no Pai. E você? Qual tem sido o nível de sua satisfação em Deus? A minha oração é para que essa satisfação seja plena e nada ou ninguém te seduza de tal modo que você abandone o Senhor. Deus continua sendo Deus, mas se você o deixa, você deixa a única fonte verdadeira e inesgotável de satisfação. Que Deus te sustente. Vamos orar? Graças rendemos-te, ó Deus, pelo poder do Espírito e por tua poderosa palavra que nos sustenta, nos dá poder para repreender o inimigo e permanecer satisfeitos em tua presença. Ó Deus, permita que as pessoas que nesse momento oram comigo e que têm cedido à conversa do tentador e que têm caído no seu engodo, tenham poder para resistir e vencer. Ó Pai, permita que os teus servos que têm sido vencidos por alguma proposta do inimigo, provem e vejam que o Senhor é bom e sejam mais que vencedores pelo poder do teu nome. Nós rogamos, ó Pai, dá aos teus servos vitória sobre a carne, sobre a paixão dos olhos, sobre a soberba, sobre a própria vontade, a fim de que permaneçam servindo ao Senhor e sirvam ao Senhor com alegria. Muito obrigado, porque em Ti somos mais que vencedores. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, seu Filho amado,
As consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam convosco e com todos que aguardam a vinda do Senhor, agora e por todos os séculos. Amém.